Nós vamos responder à pergunta: existe alguém perfeitamente capaz de guardar os mandamentos de Deus? Nós sabemos a resposta. Ao menos deveríamos saber, porque é o básico da fé, visto que a partir do entendimento de quem nós somos, de quem a humanidade é, nós corremos para Cristo. Então nós vamos nos esmerar, vamos aproveitar esse momento para buscarmos na palavra essas respostas, para que estejamos bem embasados para responder a qualquer um que nos perguntar, com mansidão e amor. Isso deve estar no nosso evangelismo, para que as pessoas sejam convencidas que precisam de Cristo, convencidas pelo Espírito Santo. Existe alguém perfeitamente capaz de guardar os mandamentos de Deus? E olha como nós fomos iluminados pela palavra nesse mais de um ano de estudo em cada mandamento. Porque nós vimos e tivemos esse entendimento profundo de cada mandamento, de que o não matarás, por exemplo, não é só não matar alguém. O próprio Cristo diz que se você odiar o seu irmão, você está quebrando esse mandamento. Se você chamá-lo de tolo, você está quebrando o sexto mandamento. E nós vimos isso em cada mandamento, os desdobramentos em toda a palavra de Deus. E agora, para a gente, é muito mais fácil responder essa pergunta. Graças a Deus por isso, porque Ele tem nos dado esse entendimento. Então, vamos fazer a nossa tradicional revisão dos mandamentos, começando pelo prefácio. Qual é o prefácio? Segundo mandamento. Quarto mandamento. Sexto. Oitavo. 10º mandamento. Primeiro mandamento. Terceiro mandamento. Quinto mandamento. E o 7º. 9º. Esqueci do 9º. Onde eu faço testemunho. Isso aí. E aí, quando a gente olha para os mandamentos, e a gente viu isso aqui na devocional do irmão Gabriel, a gente olha para os mandamentos do Senhor, né? Nós vimos que nós temos que atar os mandamentos, né? Escrever na tábua do nosso coração. Isso nos ajuda e nos prepara diante das tentações. Não foi isso que o irmão falou aqui? E esses mandamentos nos fortalecem, né? Nos dá luz. E uma vez que nós caímos, uma vez que nós nos deixamos levar pelas tentações, nós corremos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém consegue por si mesmo, nem por nenhuma graça recebida nesta vida, guardar perfeitamente os mandamentos de Deus. Antes, quebra-os diariamente por pensamentos, palavras e obras. Então nós vamos ver na palavra de Deus sobre essa resposta. Nenhum ser humano tem de si mesmo poder para guardar perfeitamente os mandamentos de Deus. Tiago 3,12. Pedi à irmã Mara que leia Tiago 3,12. Irmão Jorge, João 15,5. E Romanos 7,3, a irmã Sônia, por favor. Romanos 7,3. Irmãos, nós já nos pegamos pensando assim, ou já vimos alguém pensando no fato de que
uma pessoa com muitas virtudes, porém não tem Cristo. E a gente deve lamentar por isso, né? E devemos ainda saber que ela ainda continua distante, uma vez que se ela não tem Cristo, ela não tem nada. E Tiago 3,12 vai dizer sobre a função da videira. A videira, ela produz uva e ela não é capaz de produzir outra coisa. Assim somos nós. Nós somos filhos de Deus, nós vamos produzir frutos para o arrependimento, frutos de justiça. Somos chamados para produzir frutos, né? E o Espírito Santo nos habilita a isso. Aquele que não está no Senhor não é capaz de assim fazer. Por mais que essa pessoa ela faça o bem para a humanidade, ela não glorifica a Deus com aquilo que ela faz. Ela não glorifica a Deus. A motivação do coração dela não é esse. Não é esse. Logo, ela não é capaz, uma figueira não é capaz de produzir uva. João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha como esse texto está conectado a Tiago 3,12 e como ele termina. Jesus ele é enfático. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Não existe salvação fora de Cristo, não existe produção de frutos fora de Cristo, visto que ele é a videira. Romanos 7,3. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer, o marido estará livre da lei e não será adúltera. E se contrair a novas núpcias. A gente viu em Romanos recentemente, nesse texto, de que essa analogia feita por Paulo trata do fato de que nós morremos para o regime da lei e agora, por meio do corpo de Cristo, e agora nós estamos livres para pertencer a Cristo. Então, uma vez que nós estamos casados com o mundo, a não ser que nós morramos, nós não podemos ser noivos, nós não podemos ser do corpo de Cristo. Logo, nenhum ser humano tem de si mesmo o poder para guardar perfeitamente os mandamentos de Deus. E a pergunta continua aberta, porque agora que nós somos filhos de Deus, e nós temos a convicção disso, nós ainda não guardamos perfeitamente os mandamentos de Deus. E Gerardo Voz vai trazer aqui uma pergunta e automaticamente nós vamos tocar nessas doutrinas. A verdade do pecado original é geralmente aceita nos dias presentes? Os irmãos podem responder. Eu só acho que é injusto, né? Exato. Nós temos pecado e nós pagamos o preço pelo pecado dele. Exatamente. Não. Embora as doutrinas do pecado original e da depravação total sejam ensinadas na palavra de Deus com inequívoca clareza, essas verdades são extremamente antipatizadas nos dias presentes. Muitas pessoas ficam indignadas quando elas são ensinadas na pregação. Predomina hoje a ideia de que há bondade demais em cada um, bondade suficiente para derrotar o mal. Vejam, irmãos, nós temos a resposta para um mundo caído, um mundo que busca encontrar o bem, que acredita que por meio da evolução da humanidade, o bem vai vencer o mal.
que acredita que pelo fato de nós vivemos numa era de tecnologia, uma era de descobrimentos, a gente está caminhando cada vez mais para uma paz mundial. Mas elas excluem o fato de que o homem caiu. Elas excluem o fato de que nós vivemos em depravação total. Colocando o homem no centro, acreditando que o homem vai ser capaz de transformar a humanidade. Um homem é capaz de transformar a humanidade. Não só é capaz, como assim fez Jesus Cristo. Durante essa vida, nenhum ser humano é capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus, nem mesmo com a sua graça e o auxílio do Espírito Santo. Veja que agora nós vamos tratar de nós, os crentes, porque nós recebemos graças do Senhor. Recebemos graças do Senhor. Vamos ler os textos e depois nós vamos tratar mais sobre isso. Eclesiastes 7:20, Gabriel Falcão. 1 João 1, 8 e 10, por favor, Daiane. Gálatas 5:17, Márcio. Romanos 7:18 e 19, Juízo de início, por favor. Pode ler. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Exatamente. 1 João 1, 8 e 10. Reconhecer que há pecado em nós é o básico da fé. Gálatas 5:17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Veja que essa é a identidade do cristão, militando constantemente, como foi dito aqui, acredito pelo irmão Vitor, né? Da constância da fé, da abnegação, de que todo dia nós devemos abrir mão daquilo que pode nos levar a pecar. Romanos 7, 18 e 19. Porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não porém o efetual. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Lembre-se disso, Paulo está falando de si. Logo, ele está falando de toda a humanidade. Ele está pregando a nós, falando de si e falando de todos nós. Então, a gente tratou aqui sobre que nem mesmo com a sua graça e o auxílio do Espírito Santo, nós conseguimos guardar perfeitamente os mandamentos de Deus. Então, que bênçãos gozam nesta vida aqueles que são eficazmente chamados? A pergunta do breve catecismo. Aqueles que são eficazmente chamados gozam nesta vida da justificação, adoção e santificação, e das diversas bênçãos que acompanham estas graças, ou delas procedem. Veja que aqui a gente está tratando sobre as graças que o Senhor nos dá. E na pergunta 32 vai citar algumas delas: justificação, adoção, santificação. E nós entendemos que essas bênçãos que são nos dadas, ainda assim nós continuamos a pecar. E agora, para que isso faça mais sentido para a gente, nós vamos ver algumas delas. O que é justificação? E aí, para que os irmãos interajam, pode responder essa pergunta aí. O que é justificação? Em poucas palavras. Perdão de Cristo pelo nosso pecado. Perdão de Cristo. Fomos justificados.
Exatamente. A justificação passa pelo fato de ser tirado de nós a culpa pelo pecado, né? Mas vem a soma, né? Essa aí é a subtração, né? É tirado dos nossos pecados, e a soma. A justiça de Cristo imputada a nós. A soma é Cristo, exatamente. Pai e filho aí, fazendo essa ligação. Nós devemos entender isso, né? Que nós somos chamados justos por conta da justiça de Cristo. Justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida só pela fé. Então, nós entendemos que é um ato da livre graça de Deus. Lembremos disso. Que é adoção. Em poucas palavras. Sei que os irmãos vão querer discorrer a doutrina completa. Tem que adiantar. Fomos adotados. E agora somos o quê? Somos filhos. Exatamente. Adoção é um ato da livre graça de Deus, pelo qual somos recebidos no número dos filhos de Deus e temos direito a todos os seus privilégios. Graças a Deus por isso. Que é santificação. É um processo, né? Processo. Somos separados por Deus, né? Exatamente. É a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão. Então, o irmão Jorge colocou, e essa palavra encaixa muito bem aqui, né? É um processo. Ela está destacada justamente por isso, porque tanto na justificação quanto na adoção, que nós vimos aqui, é um ato da livre graça de Deus, né? E agora, na santificação, é um processo, como o irmão colocou. É a obra da livre graça de Deus. Veja como aqui responde a questão pelo fato de nós ainda continuarmos a pecar. E aí, vou fazer mais uma conexão com o catecúmeno, né? Os irmãos que estavam aqui ouviram, né? Do desejo que nós devemos ter de estar com o Senhor. Porque enquanto estamos aqui, nós estamos pecando contra o Senhor. Isso deveria nos fazer incomodar. Isso deveria nos fazer desejar o céu mais ainda. Porque amanhã nós vamos pecar contra o Senhor. Isso não nos deixa tristes o suficiente. Isso não nos faz desejar o céu, sabendo que lá nós não vamos pecar contra o Senhor. Isso deve encher o nosso coração de desejo de estar com Ele no céu. Porque nesse processo de santificação, e como o irmão colocou aqui, né, nós não sofremos perseguição, nós estamos debaixo da graça de Deus, no sentido de que nós podemos vir livremente e com porta aberta anunciar o Evangelho, anunciar aquilo que nós cremos veementemente que é a verdade. As pessoas podem ouvir a microfone, as pessoas podem ouvir o que está sendo dito aqui. Então, a gente vive realmente algo maravilhoso, mesmo assim. Mesmo assim. E isso não deve ser impedimento, né? O irmão colocou isso muito bem. Às vezes isso é impedimento e a gente deve pedir perdão ao Senhor por isso, do nosso desejo de continuar aqui, de viver muitos e muitos anos, né? Nós devemos desejar o céu. Nossa mente, nosso coração deve estar no alto, olhando para o autor e consumador da nossa fé.
Logo, morrer cada vez mais para o pecado e viver para a retidão. Nesse processo, deve haver progressão. Né? Deve haver progressão. Como já ouvi o irmão Vitor colocando, né? Como num gráfico, em que você, por mais que você caia e continue pecando, você está sempre com o gráfico ascendente. Né? Você progride na fé, cai, progride na fé, cai, mas o gráfico é ascendente. Não é um gráfico onde você vê um processo sendo feito de maneira descendente. Né? Então, o Senhor nos chama para isso. Nós devemos conhecer mais de Deus, mais do que ano passado. Devemos praticar mais a sua palavra, mais do que ano passado. Isso deve nos fazer incomodar o fato de nós constatarmos que não tem sido assim. Né? Então, o Senhor nos ajude nesse processo. De achar que os dois podem ser a mesma coisa. Eu ouvi até uma frase, famosa, que fala que na justificação Deus te tira da lama. Na santificação Ele tira a lama de você. Perfeito. Ótimo. É um processo que realmente Figura. a justificação é um ato. É um ato. A Igreja Católica vai ensinar de que a santificação, né, e a justificação é infundida. Né? O fato de que as pessoas podem deixar de pecar nessa terra. Né? Existe também uma doutrina que, infelizmente, ainda influencia, talvez não tão evidente, né? Mas algumas pessoas creem assim, doutrina do perfeccionismo, né? Que o irmão, se não me engano, o irmão Vinícius tocou no último estudo que ele deu, o fato de que as pessoas creem de que elas podem receber uma graça de Deus nessa vida e ficar longos períodos sem pecar. Isso aí é um erro, é a falta de entendimento dessas doutrinas, dessas graças do Senhor. A diferença da santificação, da justificação, são essenciais para que nós caminhemos na fé. Você vê como é que a doutrina correta faz diferença no processo da santificação. Porque se você se convence de que você não está pecando contra o Senhor, você peca e não se arrepende. Você peca de maneira ignorante e não se arrepende daquilo que está fazendo. E você se afasta cada vez mais do Senhor sem saber disso. Isso, obviamente, não tira de você a culpa, pelo contrário. Fazemos de Deus mentiroso. Exatamente. Ótima conexão dessa questão. Visto que se eu digo que eu não pequei, e o Senhor, na sua palavra, diz, né, e a gente está 1 ano estudando isso, mais de 1 ano estudando isso, né, e nós fazemos o Senhor de mentiroso. Se eu não estou mentindo, alguém está. E a gente coloca na conta de Deus. Último ponto. Toda e qualquer pessoa neste mundo quebra os mandamentos de Deus diariamente, por pensamentos, palavras e obras. E aqui, o que nós temos visto nesse 1 ano é de que não tem escapatória para nós. Né? Pensamentos, palavras e obras. Então vamos abrir esses textos e ter essa convicção. Vou pedir, eu parei onde? Da Tayane. Gênesis 6, 5. Danilo, Gênesis 8, 21. Aí depois a gente vai abrir esses 2 outros textos mais longos e vamos ler juntos.
continuamente maus desígnios do seu coração. Quem? Todos os homens. E Gênesis 8, 21. E o Senhor esperou o soalho cheio de Espírito, não tornaria a maldição a terra por causa do homem. Esses dois textos estão conectados, eles são do contexto do dilúvio, né? E aí o Senhor decidindo o que vai fazer em Gênesis 6, 5, em 8, 21, ele prometendo que não destruiria a terra desse mesmo modo. Agora a gente vai abrir juntos em Romanos 3. Israel, eu não estou com vontade de terminar o versículo. Não, pô. Deixa ele. Perdão, irmão. Romanos 3. Versos 9 a 19. Romanos 3,9 diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Esse texto vai listar características do homem caído. Fala da sua boca, fala da sua língua, fala dos seus pés. Todo o seu corpo está voltado contra o Senhor. E é interessante como isso se conecta a nós cristãos, nós crentes em Cristo Jesus, visto que se não fosse o sustento do Espírito Santo na nossa vida, nós estaríamos continuamente nessa prática, porque ainda assim nós pecamos, nós estamos nessa lista aqui, mas o Senhor, na sua graça, ainda nos faz viver uma vida de pecado não contínuo. Não contínuo. Nós somos culpados por cada pecado que cometemos, mas o Espírito Santo nos convence e nos conduz ao arrependimento, uma vez que muitos desses nós já deixamos. E aqueles que ainda nós continuamos a pecar, ele nos incomoda a tal ponto de nós estarmos mais atentos para que não venhamos a continuar nessa vida. Aqui, a doutrina da perseverança dos santos vai nos ensinar muito daquilo que nós precisamos para viver, visto que é o Espírito Santo nos dando a certeza de que no último dia estaremos na fé. Porque é olhar para essa lista, porque Paulo coloca eles, só que nós lemos que em Romanos 7, Paulo dizendo: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele deixa claro de que ele tem pecado contra o Senhor, tem vivido dias de luta contra o pecado.
E nós, só pela misericórdia de Deus, só pela condução do Espírito Santo, temos sido mantidos na fé. E aí o versículo 19 vai nos relembrar da função da lei. Sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Quem seja culpado perante Deus? Eles? Não. Todo mundo seja culpável perante Deus. Todo mundo. Então, toda e qualquer pessoa neste mundo quebra os mandamentos de Deus. Agora, Tiago 3, 2 a 13. Tiago 3:2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta pela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder, as suas obras. Vejam, irmãos, que a gente toca aqui nesses 3 pontos: pensamentos, palavras e obras. E foi o que a gente viu em Tiago. Tiago vai tocar muito na doutrina das boas obras. E vai tocar logo no aspecto negativo, no sentido de não praticar essas boas obras. Tá? Tiago 5:17. Perdão, 4:17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, o livro de Tiago vai tocar muito na prática da fé. E aqui o que a gente lê, ele falando sobre os pensamentos. Então, o que nós vimos do primeiro ao 10º mandamento é de que, ou infelizmente, a gente pratica externamente, mas uma vez que nós praticamos externamente, nós já praticamos o mal internamente. Já pecamos contra o Senhor. Muitas vezes somos freados
ficamos só no primeiro estágio, de pecar por pensamentos. E o que nós vimos aqui, da graduação, ou da gradação, né? Da gradação do pecado. Mas, temos falado aqui, basta um pecado para sermos condenados a uma eterna morte, a morte eterna. Basta um pecado. O salário do pecado é a morte. Há na Bíblia quem alegue ter alcançado na vida presente a absoluta perfeição moral? Não. Isso aí, irmão Jorge corajoso aí, os irmãos querendo responder, acho que não, né? Isso aí, mas é não. É porque a pergunta é muito óbvia, né? Às vezes dá aquela sensação se tem alguma pegadinha. Não, não há. E aí a gente pode lembrar de alguns homens, a gente pode lembrar de Moisés, né, que pecou e não entrou na terra prometida, né? E aqui, óbvio, a gente vai olhar para a Bíblia. Vai lembrar de Paulo, como já citamos aqui, reconhecendo de que é desventurado homem, reconhecendo de que é pecador. A gente vai lembrar de Pedro, mesmo depois de alcançar um estágio de maior sabedoria, depois da assunção de Cristo, ele é exortado por Paulo. Pedro é exortado por Paulo pelo fato de se envergonhar dos irmãos que não eram gentios, né? E ele é exortado publicamente pelo apóstolo Paulo. Então são vários relatos, dezenas de relatos, né? Todos esses homens, e é lindo ver no sentido de que o Senhor faz questão de colocar na sua palavra que todos eles precisavam de Cristo. Todos eles precisavam de Cristo. Moisés, o grande profeta, que esteve com o Senhor face a face, ele precisava de Cristo. Ele não entrou na terra prometida, mas está no céu, por conta do sacrifício de Cristo. Então, ter essa certeza é maravilhosa. É em vão que procuramos nas páginas da Escritura um ser humano que tenha sido perfeito nesta vida presente, com a única e exclusiva exceção do nosso Senhor Jesus Cristo, que viveu uma vida de absoluta perfeição moral neste mundo. Então, irmãos, a verdade é que eu e você, nós precisamos sermos parados. E só a lei do Senhor pode fazer isso. Se nós, voltando ao texto de Provérbios 3 que lemos aqui, se nós não guardarmos no nosso coração, na tábua do nosso coração os mandamentos do Senhor, a nossa visão, ela fica turva. E nós começamos a achar que estamos pecando ou que não estamos pecando contra o Senhor. Infelizmente, muitas igrejas não tocam nos mandamentos do Senhor. E é por isso, infelizmente, o que nós temos visto na igreja do Senhor é a quantidade de divórcios, a quantidade de adultérios. As rixas nas igrejas elas não são tratadas como deveriam, porque não há um entendimento de que aquilo é profundamente pecado contra o Senhor. As pessoas colocam muitas vezes as rixas que há na igreja e os escândalos que há na igreja como o fato de que estão buscando proteger a igreja, mas a maneira com que fazem quebram os mandamentos do Senhor. Quebram os mandamentos do Senhor. Quebram o 9º mandamento. Logo, as pessoas estão vivendo com visões turvas daquilo que o Senhor requer de nós. E aí, se nós não somos lembrados dos mandamentos do Senhor, não há pecado. As nossas bocas não são paradas. E aí a gente enche o peito. E em vez de nos compararmos com os mandamentos do Senhor, nós nos comparamos
com a pessoa que está do nosso lado, assim como fez aquele mestre da lei, batendo no peito, dizendo que obrigado, Senhor, porque eu não sou como esses. O nosso entendimento é de que a nossa comparação é com Cristo. A nossa oração é: perdão, Senhor, porque eu não sou como o seu Filho Jesus Cristo. Essa é a diferença. Que o Senhor nos ajude nisso. Alguma pergunta ou consideração para contribuir com o estudo?